Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história lá do século XIX, mas que ensina uma lição super atual sobre como a gente pode enxergar o mundo de verdade. É uma história simples sobre um professor, um aluno e um peixe. Mas olha, a moral dessa história vai muito, mas muito além disso. Então vamos lá. Tudo começa com essa frase, uma ordem simples, quase enigmática, que um professor deu para o seu novo aluno: olhe para o peixe. Imagina só, uma frase que parece boba, né? Mas que levaria esse estudante ao limite da frustração e, no fim das contas, mudaria o jeito dele de pensar para sempre. Bom, para a gente entender o peso dessa lição, primeiro a gente precisa voltar no tempo, lá para o Museu de Zoologia Comparada de Harvard. É lá que vamos conhecer as duas figuras centrais dessa história. Primeiro, o professor Louis Agassiz. E olha, ele não era um acadêmico qualquer, não. Nascido na Suíça, o cara já tinha 2 doutorados com 23 anos. Pensa bem. Ele era uma verdadeira celebridade científica na sua época, famoso pelos estudos sobre geleiras e peixes fósseis. E dizem que ele tinha umas habilidades bem peculiares, tipo conseguir escrever no quadro com as 2 mãos ao mesmo tempo. Ele era, sem dúvida, uma força da natureza. E aí entra o nosso segundo personagem, o aluno Samuel Scudder. Foi ele que, em 1874, publicou um texto contando como foi seu primeiro encontro com o famoso método de ensino do Agassiz. O Scudder chegou em Harvard todo empolgado, sabe? O sonho dele era estudar história natural, mais especificamente borboletas. Mal sabia ele que o Agassiz tinha outros planos para a primeira aula dele. E é aqui que começa a aprovação do Scudder. O que parecia ser uma tarefa super simples acabou se transformando num exercício de pura, mas pura frustração. O Agassiz simplesmente pegou um pote, deu na mão do Scudder e disse: olhe pro peixe, e foi embora. 10 minutos depois, o Scudder já achava que tinha visto tudo o que tinha para ver. Foi atrás do professor para saber o que fazer e nada. O professor tinha sumido. Sem ter o que fazer, ele voltou para a mesa e ficou o resto do dia nesse looping. Olhava para o peixe, ficava entediado, ia procurar o professor e voltava para o peixe. Ele tentou de tudo para passar o tempo e fingir que estava fazendo alguma coisa. Contou as escamas, brincou com as nadadeiras, chegou a enfiar o dedo na garganta do bicho para sentir os dentes afiados. A essa altura, ele já estava mais preocupado com o cheiro de peixe que ia ficar nele do que com qualquer outra coisa. Ele estava completamente perdido, sentindo que já tinha esgotado tudo o que aquele peixe tinha a oferecer. Mas é exatamente aí, nesse ponto máximo de frustração, que a verdadeira lição começa a aparecer. O Scudder estava prestes a sair do olhar passivo para entrar na observação ativa. O que acontece quando a gente chega no limite do que acha que sabe? Para Scudder, a resposta veio de uma ferramenta bem simples que todo mundo tem em casa. Quando Scudder finalmente resolveu tentar desenhar o peixe, o Agassiz reapareceu como que por mágica e soltou essa frase. A sacada é genial, né? O ato de desenhar força o cérebro a prestar atenção nos detalhes de um jeito que só olhar não consegue. Mas mesmo assim, o Agassiz ainda olhou para ele e disse que ele tinha perdido o ponto mais óbvio de todos e que era para ele voltar no dia seguinte. Dá para imaginar o desânimo do Scudder, né? Ele foi para casa. Mas, como acontece muitas vezes, uma boa noite de sono ajuda a clarear as ideias. Na manhã seguinte, de volta ao laboratório, olhando para o mesmo peixe de sempre, de repente, a ficha caiu. Ele finalmente entendeu qual era o ponto mais óbvio: a simetria. O peixe tinha 2 lados idênticos, com órgãos em pares. De repente, não era mais só um amontoado de detalhes aleatórios. Ele tinha descoberto um princípio, uma regra que organizava aquele ser vivo. A resposta do Agassiz foi brilhante. Ele elogiou a descoberta, claro, mas imediatamente aprofundou a lição com essa frase. O que ele quis dizer é que observar fatos isolados não é o objetivo final. O verdadeiro poder está em conseguir conectar esses fatos a princípios e leis maiores. E a lição não parou por aí. O Scudder passou no total 3 dias inteiros, 3 dias, olhando para o mesmo peixe. E a cada novo olhar, ele descobria alguma coisa que não tinha visto antes. E essa primeira experiência foi só o começo. O Agassiz continuou trazendo mais e mais peixes. O Scudder passou 8 meses aprendendo esse método intensivo de observação. No final, ele sentiu que não só conhecia peixes como a palma da mão, mas que tinha aprendido o método da ciência de verdade. Agora, o que é muito interessante nessa história é que esse método do Agassiz não era uma coisa isolada. Na verdade, fazia parte de um movimento cultural e científico muito maior da época.
Existia uma crença muito forte no século XIX de que o caminho para o conhecimento era através da observação direta e minuciosa do mundo material. A ideia era: comece com o objeto em si, não com o que os outros já disseram sobre ele. Isso não era coisa só de cientista, não. Poetas, médicos, advogados, gente comum, todo mundo colecionava objetos. Acreditava-se que, ao coletar, organizar e classificar essas coisas, era possível mapear a natureza e entender o nosso lugar no mundo. E isso nos leva à pergunta final. Essa lição de quase 150 anos atrás ainda serve para alguma coisa hoje na nossa era de tecnologia e informação instantânea? A resposta é um gigantesco sim. É claro que as ferramentas mudaram radicalmente. Hoje, os cientistas usam peixes-robôs, análise de DNA, imagens de altíssima resolução para ver por dentro de um espécime. O lápis e o olho nu do Scudder foram complementados por uma tecnologia que parece coisa de ficção científica. Mas o princípio, a ideia central do método de Agassiz, continua tão poderosa quanto antes. Comece com a coisa real. Seja um peixe, um problema de negócios, um código de programação ou uma obra de arte. A observação direta e profunda da fonte primária, antes de sair correndo atrás de resumos e interpretações, isso é algo insubstituível. E isso nos deixa com uma reflexão. Qual é o peixe na nossa vida, no nosso trabalho, aquele desafio, aquele projeto, aquela ideia que a gente talvez ache que já entendeu por completo? Será que não merece um olhar mais atento, mais paciente, mais profundo? O que poderia ser descoberto se a gente dedicasse um tempo para realmente olhar